Então esta aula é para você que está perdido, que não sabe o que fazer com a sua chamada, ainda não se descobriu, ainda não encaixou, ainda não sabe qual é a sua função neste mundo, por que você está aqui, para que você nasceu. Você vai sair desta aula aqui sabendo o que você quer, qual é o plano de Deus para você, e você vai parar de viver só de propósitos que cada dia que passa lhe ludibriam e lhe enrolam mais e mais, e você nunca chega ao ponto que Deus quer para você. Então, a sua Bíblia aberta em Jeremias capítulo 1, a seguir. Vamos lá. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Anatote é uma cidade voltada somente para a moradia de sacerdotes. E Ilquias é um dos sacerdotes. Jeremias também é um dos filhos dos sacerdotes. Muito embora ele ainda não exerça a função sacerdotal, mas Jeremias é filho de sacerdote e estará ministrando no templo em breve. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon. Josias foi um dos melhores reis que Israel já teve. Josias começou a reinar cedo. Ainda criança, Josias começou a reinar. Filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então quer dizer que no ano de número 13 do reinado de Josias, Deus chama Jeremias. A palavra que vem a Jeremias é no ano 13º, no ano 13 do rei Josias. E ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias. Veja, a palavra de Deus começa a ser transmitida a Jeremias no reinado de Josias, e Josias reina muito tempo em Israel. Você vai ver isso se você fizer o curso completo. Você chegar no livro dos reis, você vai entender isto. E também nos dias do filho de Josias. Veja que Jeremias vai profetizar muitos anos. O ministério de Jeremias será longo, será grande e será grandioso. Até ao fim do ano 10º. Isso estamos falando de Jerusalém, de Judá, né? Até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Veja, o tempo que Jeremias vai reinar. Passou os dias de Josias. Jeremias reina como profeta, né? O reino que eu estou falando aqui é ser usado do reino de Deus, profético. Ele recebe a chamada nos tempos de Josias. Aí, no 13º ano de Josias, Deus chama ele. Morreu Josias, veio o filho, Jeoaquim. Aí Jeoaquim fez um monte de besteira, um monte de coisa errada. E passa Jeoaquim e vem Zedequias. 10 anos de Zedequias. É muito tempo, é a terceira geração. São 3 gerações profetizando, que é filho de Josias. E até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Tá certo? Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Aí agora, veja a introdução que é colocada ali, né? As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, ele está escrevendo. Olha, eu sou Jeremias, filho de Ilquias, fui chamado nessas datas aqui, nesses tempos, nesses anos, para que quem quisesse consultar a história pudesse ver. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Veja que Deus, quando Deus chama ele no reinado de Josias, Deus já chama assim, né? No 13º ano. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta.
Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Bom, então o primeiro ponto é que a chamada de Jeremias começa antes que ele fosse formado no ventre. Antes da formação no ventre. Quando é isto? Ainda quando Jeremias é só uma possibilidade. Ele é só uma possibilidade. Esta possibilidade, isso quer dizer que ele ainda vai ser gerado. Como poderia nascer ali Ezequiel, Isaías, mas há uma possibilidade de nascer alguém. E este alguém é escolhido por Deus. Como os pais de Jeremias são crentes em Deus, guiados pela palavra do Eterno, então Deus inspira os pais, que são israelitas por natureza, que são hebreus por natureza. Deus os inspira para colocar o nome de Jeremias. E é justamente neste meio termo em que Jeremias tem a possibilidade de nascer. Quer dizer, quando o pai e a mãe de Jeremias, eles estão querendo ter um filho, querendo ter este filho, Deus gera então Jeremias, que significa levantado por Deus, elevado por Deus, guiado por Deus, determinado por Deus. Então, Jeremias recebe a vida. Mas antes que ele fosse formado, antes dos 9 meses, antes da formação, da semente do pai e da terra fértil da mãe, antes que o espermatozoide pudesse gerar, Deus o conheceu. Quer dizer que antes que Jeremias pudesse ser formado pelo pai e pela mãe, Deus já sabia quem seria realmente Jeremias. Não é a possibilidade de Jeremias, é que Deus conheceu, eu te conheci. Quer dizer, eu sei tudo o que você pode ser, que você pode fazer e até onde você pode chegar. Quer dizer, antes de que Deus pudesse dar a vida a Jeremias, Deus já tinha traçado para Jeremias um plano de vida. Isso quer dizer que Jeremias foi planejado por Deus para nascer naquele tempo, naquele ano, naquele século, naquele milênio, naquele dia, naquela hora, naquele minuto e naquele segundo. Jeremias tinha que nascer naquele tempo. Aí não é predestinação. Aí é planejamento divino. Jeremias não nasce predestinado a ser profeta. Jeremias nasce com capacidade para exercer a função profética se ele aceitar a chamada de Deus. Ele poderia simplesmente não querer e ser um sacerdote no templo. Mas quando Deus escolhe a ele, é porque Deus já sabe que ele tem maior probabilidade de aceitar esta chamada. E de qualquer desculpa que ele der, Deus sempre terá um argumento, porque o mostrará futuramente quem ele pode ser se aceitar aquela chamada. Então Deus vai começar falando do passado. Olha, antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Eu sei as possibilidades que você tem de ser. Você pode ser quem você quiser. Você tem esta capacidade de ser quem quiser. E, em segundo ponto, ele diz: e antes que saísses da madre, antes do parto,
Veja, antes da formação, antes dele ser alguma coisa, nem sequer o embrião, Deus já conhecia o que ele ia passar. E antes que ele saísse, quer dizer, na formação durante os 9 meses, Deus já o santificou. Veja que o salmista, certa vez ele diz, olha, eu fui concebido em pecado. Quer dizer, o pecado original. O sangue, na raiz de Adão. Então ele não pode fazer muita diferença no mundo, sendo também um pecador comum. Mas veja que aqueles que são separados para profetas, Deus os santifica ainda estando no ventre, na madre, né? No ventre da mãe. Então Deus santifica ele. Antes que ele venha ao mundo, ele já nasce santificado, purificado, transformado. Já nasce com a chamada diferenciada. Já nasce com características de um santo. Imunizado para o que ele vai enfrentar lá fora. Veja que Deus está falando do passado como probabilidade ainda, antes que ele fosse formado. Deus fala de um passado onde ele já estava sendo formado e Deus o santifica. Planejou, santificou e ainda mesmo ali na madre, Deus já estava dando Jeremias as nações por profeta. Já estava profetizando através de outros de que veria Jeremias e faria tais e tais funções. Isso quer dizer isto, das nações por profeta. Quer dizer, não é as nações que foram dadas a Jeremias. Olha, Jeremias, você tem que profetizar em tal. Não. Quando Jeremias nasce, as nações têm a obrigação de recebê-lo como profeta, porque ele já vai nascer e crescer com características proféticas e exercendo o dom profético. Não o dom de profecia, tá bom? Não é aquele dom de profecia em que qualquer pessoa pela imposição de mãos recebe. É só crer. Não. Ele vai viver uma vida inteira voltada para isto. E aqui está o primeiro ponto. O primeiro ponto de a pessoa compreender quem é. É pautar a sua vida para esta chamada espiritual. Então Deus dá as nações para o profeta. Então veja, passado como probabilidade, um passado em que ele já estava sendo gerado e onde Deus santifica e dá as nações para o profeta. E Jeremias agora argumenta dizendo que não sabe falar porque é uma criança. Ele diz, não sou como uma criança, eu sou uma criança. E esta questão de ser uma criança, ele está argumentando aquilo que o próprio Deus fala lá a um dos profetas, quando ele vai pregar em Nínive, né? Todo mundo conhece a história de Jonas. E lá as pessoas foram ameaçadas, principalmente aqueles que já sabiam discernir entre a direita e a esquerda. Sabia guiar sua vida. Isso quer dizer que quando a pessoa se torna alguém que sabe discernir entre o bem e o mal, ele já não é mais inocente. Então quando Jeremias explica que é uma criança, porque ele ainda não sabe discernir o que é bem, o que é mal, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Ele já está tentando se encontrar, né, neste mundo. E parece-me que os dias de hoje são assim. Muitas pessoas ainda não se encontraram, ainda não sabem qual é a probabilidade que Deus tem para elas, qual é a chamada delas neste mundo. Tá certo? E é este o ponto aqui. O ponto é este. Se você é uma destas pessoas, meu irmão, que ainda não sabe qual é o plano de Deus para você, o que é que você está fazendo aí, o que Deus tem para a sua vida, qual é a chamada que Deus tem, qual é o plano de salvação que lhe inclui e qual é a sua trajetória que você vai traçar, então esta aula é especificamente para você que está tentando ainda se encaixar neste mundo. Então, veja bem,
como possibilidade e probabilidade, todos nós éramos antes de nascer. Mas como santificação no ventre, aí já é um plano a mais que Deus tem para a vida desta pessoa, no caso aqui de Jeremias. E é justamente este Jeremias que Deus vai explicar para ele quais os passos que ele deve dar a partir de agora. A partir do momento em que ele tem consciência da sua vida espiritual. E Deus vai conscientizá-lo de que ele já tem todas as possibilidades e probabilidades de ser um profeta. E vai explicar para ele que ele já é um profeta, mesmo sem ele saber. E o que Deus vai fazer com ele agora é só encaixar ele na sua chamada, encaixar ele no seu tempo, dia, mês, ano e hora. Ou seja, trazer a sua consciência de que agora ele precisa reagir, fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Não ser mais uma possibilidade, mas a chamada agora de Jeremias já é uma realidade em sua vida. E esse texto é 200% atual. É atualíssimo. A Bíblia é maravilhosa por isto. Então, talvez seja você aí, talvez eu esteja aqui falando sobre Jeremias, mas você esteja pensando em você, como você está se sentindo neste momento. E há aqui, então, a primeira argumentação é do profeta. Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas isso ele está falando que quando ele recebeu a palavra, no 13º ano de Josias, quando estava ali e tal, ele recebe a palavra e ele diz, olha, eu não sei falar, Senhor. Ele é sincero em dizer que não sabe o que fazer. E você talvez esteja vivendo este momento em que você não sabe o que fazer. Você sabe que Deus tem um plano para você, você sabe que Deus tem uma chamada em sua vida, você só não sabe qual é, o que é para você fazer. Não se preocupe, não, você não sabia, você vai saber a partir de hoje, em nome de Jesus. Lá vem então o primeiro ponto, é a sinceridade. É perguntar a Deus o que é que eu faço, o que eu posso fazer, o que hei de fazer agora. O que é que a partir deste momento eu posso fazer? Quando João Batista está pregando e vem aquela multidão de pessoas aceitar a Jesus, no caso aceitaram o arrependimento ali, né? Ainda não aceitaram Jesus porque Jesus ainda vai aparecer, mas eles estão aceitando que o Cristo está vindo e que vem batizá-los com o Espírito Santo e com fogo, aquela coisa. E alguns começam a se arrepender. E quando alguns se arrependem, chega para João e diz, e nós, o que faremos? E João começa a dar o norte. Olha, você que é soldado, não espanque ninguém, receba o seu dinheiro tranquilo. Não precisa lutar, fazer greve. Ao publicano ele diz, não cobre nada além do que é normal pedir. Faça a sua parte, faça o seu trabalho. E eles vão tendo uma direção espiritual sobre quem devem ser eles daqui para frente. Dali para frente. Lembre-se quando Jesus... no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, quando Jesus olha para cima da figueira e vê Zaqueu, olha, me convém pousar em tua casa hoje, ele pousa na casa dele, ainda Jesus está explicando sobre a salvação e o próprio Zaqueu já se conscientiza do que deve fazer dali para frente. Mas tudo isso são momentos de arrependimento. Mas depois daquilo, a pessoa vai ter uma vida espiritual.
E essa vida espiritual é que as pessoas não sabem encaixar-se hoje, porque nós já nos arrependemos, já saímos do mundo, mas viemos para o Evangelho, voltamos para Deus, porque viemos de uma linhagem, por assim dizer, santificada, né? Porque nós nascemos crianças, pecados apenas pela raiz da amargura do pecado de Adão, né? E por assim dizer, da raiz da amargura dos filhos dos homens depois de Noé, né? Não esqueçamos dessa questão também. E depois de Adão, Deus destrói a terra e aí os filhos de Noé. Então nós somos diretamente ligados à família de Noé. E por assim dizer, nós viemos para o Evangelho, estamos no Evangelho e precisamos agora nos encaixar, fazer alguma coisa para que a nossa vida, enquanto estamos aqui, tenha algum valor a mais, a não ser somente a salvação em Cristo Jesus. É bem verdade que existem alguns, não é o caso de vocês, porque se vocês estão fazendo um curso, é porque vocês já querem se conscientizar um pouco mais, fazer alguma coisa a mais. Mas é bem verdade que existem aquelas pessoas chamadas de pobres de espírito pela Bíblia. O pobre de espírito é aquela pessoa que senta no banco ali e pronto, deixa o mundo se acabar, que ele não está nem aí. Ele cultua, ele vem, ele oferta, ele dizima. Ele está ali sentado, apenas assentado, esperando o momento da redenção em Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja. Mas existem alguns que o coração compunge. Existem alguns que sabem que não dá para ficar parado. E nisto compete o seguinte: compreender o antes, o hoje e o que vem por aí. Senão você não vai conseguir saber quem é você e qual a sua função no Evangelho. Se você não sabe o que aconteceu antes, se você não sabe o que está acontecendo agora, e se você não sabe o que vem pela frente, você não está situado. Você não está centralizado. Você não tem consciência do que é para ser feito, ou do que já devia ter começado a fazer. Então, a esses que não são apenas pobres de espírito, mas o coração compunge em querer fazer alguma coisa, porque arde, queima dentro de si, é como Jeremias que diz: olha, eu sei realmente que tudo isto acontece, que o Senhor chamou e tal, mas o que é que eu faço? A Gideão, o anjo aparece e diz: varão valoroso você? É um homem valoroso. E ele começa a dizer: Senhor, é assim, por que é que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse conosco? E o anjo está conscientizando Gideão de que é ele quem vai libertar o povo, mas ele está preocupado conosco, com todo o conjunto. E esta preocupação é válida, mas você precisa entender o que Pedro diz na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, que todos nós temos que ter dentro de nós a obrigação de responder a qualquer um que perguntar acerca da nossa esperança. Então você tem que se situar, você tem que saber qual é o ambiente que você está centrado e qual é o plano que Deus tem para a sua vida, já que agora você é cristão, é crente, é evangélico, é pentecostal. Agora você precisa compreender qual é a sua vocação de vida. E não a vocação apenas nos dias em que você está com a oportunidade de expor a palavra. Hoje se fala muito sobre a chamada do pregador, a chamada de pregar, a chamada de evangelizar, a chamada de pastorear, mas isso aí é só parte de uma vida. Isso aí é parte de uma vida. E hoje esta parte de uma vida, normalmente é somente durante aquelas 2 horas de culto. Não é uma vida inteira. Não há mais aquela conscientização de que eu sou aquilo que eu estou fazendo o tempo inteiro. Então, primeiro ponto consiste aqui em fazer o seguinte: perguntar-se: quem sou eu?
Tá? E se eu perguntar quem é você? Você sabe me responder quem é você? Este eu, da primeira pessoa, do singular, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Este eu, quem é você? Quem sou eu? Então, este eu aqui é preciso aprender a responder. Aí está a questão que eu citei para os irmãos sobre o exercício do necrológio, que é você recapitular sua vida inteira até chegar o momento da morte, até chegar o momento da viração desta vida para o outro lado, porque a vida é a mesma, ela continua do outro lado. Então este é o primeiro ponto, é saber quem sou eu e quem é você. E veja, isto aqui terá que ser feito várias e várias vezes. Então o primeiro ponto é perguntar-se quem sou eu e recapitular a vida inteira. Você é o que você fez durante toda a sua vida. Você é capaz de recapitular toda a sua vida? De buscar lá a sua trajetória inteira? Quem é o seu pai? Quem é sua mãe? Quem foi seu avô? Quem foi sua avó? Pegar um caderno, uma caneta e sair perguntando quem foi o pai, quem foi a mãe, quem foi a avó. De onde nasceram, onde eles estavam. Até você saber quando você nasceu, quando você veio ao mundo. Eu vi o mundo em 1990. Pronto, quando eu nasci em 1990, o que acontecia no mundo? Como o mundo estava? Aí foi vindo, 90, 92, 95, 2000. Quais fatos aconteceram na sua infância que marcaram sua vida? Ali ainda é você. As dores, as decepções, os primeiros dias de escola. Alguns tiveram pais, outros não tiveram pais. Tudo isso faz parte da sua jornada. Alguns foram amargurados, outros foram tristes, outros foram muito felizes. Alguns tiveram tudo, outros não tiveram nada. Faz parte da sua trajetória. Isso aí é você, isso aí não tem como correr, isso é você. Você viveu tudo isto. Até chegar o dia da consciência dos erros. Alguns pecaram mais do que outros. Alguns da juventude viveram dissolutamente, beberam, fumaram, se prostituíram, fizeram acontecer. Alguns cometeram crimes, outros foram presos. Mas tudo isso aí é quem? Você. Não tem para onde fugir. Essa vida já existe, não é mais uma possibilidade. Isto já passou. Isto já aconteceu, então tudo isso está dentro de você, está englobado dentro de você. Além de também estar dentro de você, as possibilidades do passado. Porque você nasce com uma parte do pai e uma parte da mãe. Seu pai e sua mãe vieram com parte de pai e mãe, avô, bisavô, trisavô. E tudo isso está dentro de nós, há uma genética dentro de nós. Por isso que quando aceitamos Jesus como Salvador, nós falamos sobre a quebra de maldição. Que toda a herança maldita foi quebrada quando levantemos as mãos e nos convertemos a Cristo. Mas há uma parte embriológica dentro de nós, mostrando-nos que nós podemos ir para qualquer caminho que nós quisermos. E existe dentro de nós essa genética de pai, de mãe, de fulano, de ciclano, de beltrano, que nos empurra para fazer muitas vezes aquilo que nós não queríamos fazer. Aí o apóstolo Paulo reclama dos romanos quando dizem assim, olha, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal quando pensamos que não, já estamos feitos. Aí Paulo diz, mas não é assim. A vida com Cristo é diferente, nós temos a mente de Cristo. Nós podemos bloquear este mal, esta maldição hereditária, e começar a olhar apenas para o alvo que é Cristo. Começar a olhar para o Salvador. Quer dizer, mudar este comportamento, quebrar isto, cortar este ponto e fazermos diferente. Espero que vocês estejam compreendendo. E há também
esta importante possibilidade de eu sou aquilo que durante toda a minha vida eu recebi como informação. Onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu estudei, quem foram meus colegas, o que eu assisti, o que eu li, sabe? As informações que vieram de fora, o meu meio religioso, o meu meio esportista, futebolístico, o meu meio trabalhista. Então eu tenho tudo isto, todas essas informações, dia após dia, durante esses 33 anos, quase 34, no caso, falando sobre mim. Todas essas informações, elas vêm entrando em mim. E até formar uma personalidade, por assim dizer, formar um indivíduo chamado eu. Então, este sou eu. Tudo isso que eu vivi até este momento, sou eu. Quando você fala para alguém assim, sou eu, ou eu estou aqui, eu fiz isso, eu disse isso. Então, quem disse isso? Todas essas informações que estão dentro de você, que acarretaram todos esses anos até agora, foi você. Todo esse ser inteiro de controvérsias, de bondade, de maldade, de santidade, de perversão. Tudo isto aí é você. E é também você que assumirá a responsabilidade espiritual de tudo que você faz ou deixa de fazer com Deus. Então é por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 10 aos discípulos, olha, não temam o homem que só pode matar o corpo, mas não sabe o que fazer com você, com a alma. Você, alma. A alma na Bíblia, você na Bíblia, o eu na Bíblia, ele tem várias funções. Né? Quando nós falamos, por exemplo, cada alma pagará pelo seu pecado. Quer dizer, cada pessoa, alma, falando de pessoa. A alma que pecar, esta morrerá. Quer dizer, falando de pessoas. Acrescentou-se à igreja 3.000 almas. Quer dizer, falando agora do ser que está sendo salvo. E existe alma como o Salmo 42. Por que te abates, ó minha alma? Por que se constrange? Por que se compunge? Por que você grita dentro de mim? Então, este grito pela alma, esse gemido da pomba que existe dentro de nós, essas dores, este sou eu. Nós não somos apenas aquele momento de adoração no culto. Nós somos tudo isso. Quando nós dizemos assim, eu, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Quem sou eu? Eu sou esse cidadão que trouxe tudo isso até agora. Então quem está falando aqui é o passado e o presente. Tudo isso sou eu. Espero que vocês tenham assimilado essa parte do eu. Então se você nunca tinha parado para pensar nisso, pense nisto. Que tudo o que você viveu, não é que tudo que você viveu foi planejado por Deus, não. Mas tudo isto aí não inibe em nada Deus lhe despertar agora para fazer alguma coisa. Porque Deus já sabia que tudo isto que você enfrentou, você já tinha como possibilidade de enfrentar. Eu poderia ter tomado outras decisões, mas pense comigo, muitas decisões que você talvez tivesse tomado não tivesse aqui. Às vezes a pessoa se arrepende de algumas coisas que fez e deve se arrepender mesmo. E se não tivessem aqui, poderia estar em outro lugar. Algumas pessoas, se tomassem decisões de outra forma, poderia ter morrido já, poderia estar preso. Ou poderia estar hoje melhor, maior, mais longe, mais forte, mais purificado, mais santo. Depende das escolhas. Mas você só pode fazer escolhas, você não sabe prever os resultados. Quem sabe as possibilidades presentes em cada escolha é Deus. O que nós podemos fazer é planejar. E palavra difícil, né, do dia de hoje, planejar. Pois bem, então no versículo de número 7, mas o Senhor me disse, ainda voltando para Jeremias 1, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar,
irás, e tudo quanto te mandar dirás. Veja, o que Deus fala para ele é que, mesmo naquela possibilidade, há um comando do céu. Há uma força maior do que a pequenez de Jeremias. Então Deus diz, não repita isso. Não é para você repetir isto. Não esqueça isso aí. Estou chamando porque eu sei que você já dizer, eu sei disso aí. A questão não é você ser uma criança. É que onde eu mandar você vai, mesmo sendo uma criança. Deus não está tirando dele a meninice, a criancice, não. O que Deus está dizendo é que, mesmo nessas condições, ele será guiado por uma força maior, que no caso é a força de Deus. E a primeira coisa que Deus faz é, aonde quer que eu te enviar. Quer dizer, você não vai ficar parado. Eu é quem vou te guiar. E o primeiro passo da criança é ser guiado por alguém. Então, Deus é quem vai guiar Jeremias. A segunda coisa é que ele diz que não sabe falar, porque é uma criança, e Deus explica que tudo quanto mandar dizer, ele vai dizer. Quer dizer, ele vai onde Deus vai mandar, e ele vai dizer o que Deus mandar ele dizer. Aí, ele já explica o seguinte, no versículo 8. Não temais diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Diante deles quem? Diante deles quem? Veja que Jeremias compreende todo o cenário espiritual em que ele vive, compreende todo o ambiente espiritual em que ele está centrado, colocado, compreende onde ele nasceu, quem é sua família, o que ele está fazendo ali. Então, o que ele não sabia era como ser utilizado na obra de Deus em meio àquele povo. Irmãos, existem algumas pessoas que acham o seguinte, que para que elas tenham uma vida extraordinária, elas tinham que ter nascido na época de Jeremias. Para que elas tenham uma vida extraordinária, elas deviam ter nascido na época de Jesus. Não, se eu tivesse nascido na época de Jesus. Não, peraí. Você foi planejado, irmão. Irmã. Nós fomos planejados. Tem até um livro maravilhoso de Adalto Lourenço que ele fala, fomos planejados. O saudoso Adalto Lourenço. Pode comprar que você não se arrepende. Fomos planejados. Nós não fomos colocados aqui à toa. Nós fomos planejados. Não foi o acaso que nos fez. Nós fomos planejados. Deus disse isso a Jeremias. Então você nasceu no tempo certo, no dia certo e na hora certa. Tá entendendo? A sua chamada depende de hoje, de agora, desse momento. Você não seria melhor se fosse em outra época antes? Ou se nascesse depois? Não, não, não. É se conscientizar de que Deus te escolheu para neste momento, neste dia e hora, você começar o seu ministério. Aleluia. Glória a Deus. É isto mesmo. É que você ainda não tinha tomado consciência de que tudo isso que está acontecendo, de que existe ao seu redor, ou de redor, isso tudo aí é material, espiritual, para Deus lhe usar e fazer a diferença. Entendendo? Este é o ponto. Diga glória a Deus. Porque você acabou de descobrir sua chamada. Você acabou de descobrir a sua chamada. Sabe onde é que começa o seu ministério? Aí onde você está. Agora, hoje, neste momento em que você está escutando a aula. Você não sabia, mas você já está no seu ministério. Isto é o seu ministério. Tá bom? Então, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja bem.
E olha, ponho-te neste dia sobre as nações, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. E ele diz: para arrancares e para derribares e para arruinar, destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. E aí Deus dá uma visão a ele. Pergunta a ele: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E depois ele vai mostrar outras visões, mas Deus está testando para saber se ele está enxergando bem, se a visão espiritual dele está aguçada. E a amendoeira é a vara que cresce mais rápido, é a árvore que cresce mais rápido em Israel. Cresce rapidinho, 3, 4 meses ela já está crescendo. E Jeremias já vê varas de amendoeira, não frutos só, não, as varas, já estão crescendo as varas, né? A planta mais. E Deus mostra para ele, é assim mesmo, vai se cumprir rápido. Quer dizer, o símbolo da amendoeira é isso, é rapidez. Deus vela com sua palavra, Deus fica cuidando para que aquilo aconteça rapidamente, do jeito que Deus falou. Amém ou não amém? Então aqui está o ponto desta aula. O ponto é este. Irmão Noel, por onde é que eu começo a minha chamada? Eu até hoje não sei, tal. Vou te explicar agora. Você nasceu no tempo mais conturbado de todos. Você nasceu numa dispensação chamada dispensação da graça, onde é considerada a sexta dispensação, porque a primeira começa com Adão e Eva no jardim, inocência. A segunda começa com eles fora do jardim, consciência. A terceira com Noé, governo humano. A quarta vem os patriarcas, onde Deus usa os pais da fé. A quinta dispensação é a lei e os salmos e os profetas que vão de Moisés até Jesus. A sexta dispensação é esta, da graça, que vem de Jesus até o dia do arrebatamento da igreja. E a sétima dispensação será o milênio na terra. E a oitava não será uma dispensação, porque o tempo não terá mais fim. E dispensação significa um tempo em que Deus separa um determinado povo para fazer uma tal coisa. Como para criar os seres humanos, o próprio Deus vem e cria. Mas para dominar sobre os animais, sobre o campo, sobre a relva, Deus faz o homem. Domine. Dispensação. Dispensação é a autoridade que Deus dá para o povo. Determinado povo ou grupo governar. Depois, durante o governo humano, que vai ali da época de Caim, quando ele peca, até Noé, aos dias de Noé, até aparecer Abraão, em Gênesis 12, até Sodoma e Gomorra, 120 anos depois do dilúvio. Então, é o governo humano. Os homens estão governando o mundo. Deus dá essa autoridade a Noé para que ele governe. O povo, em vez de mudar, constrói a Torre de Babel para querer ludibriar Deus, fazer para si homens ídolos, e Deus vai e destrói tudo aquilo. E tempos depois, aparece Sodoma e Gomorra, destruindo toda aquela terra que Deus tinha separado. Então Deus começa a fazer chamadas diferentes. Em vez de chamar aquele grupo de seres humanos, Deus chama um pai de família para gerar uma família diferente. Não é preciso aqui dizer que deu certo, graças a Deus. Deus separa as tribos. Das tribos nasce a tribo de Levi. E das tribos de Levi Deus separa os sacerdotes. Somos sacerdotes, enfim, para criar no templo um povo que adorasse a Deus. Depois de alguns tempos juntas, separam-se, brigam-se e sobra apenas Israel e Judá. Depois Judá e Israel entram em guerra e vai e vem, e hoje só existe o povo judeu, né? Que a capital é Israel. Quer dizer, houve uma mescla aí.
Então, nós nascemos nesse tempo hoje conturbado. Que tempo? Tempo em que nós vemos os sinais da vinda de Cristo em todo instante sendo cumpridos, né, de forma comum, né? Isto, os sinais da vinda de Cristo já vem depois da ressurreição dele. Terremoto sempre teve, maremoto sempre teve, fome, peste, doença, tudo isso sempre teve. O apóstolo Paulo dizia na primeira carta aos Tessalonicenses que os que ficassem vivos, eles seriam arrebatados. Então, Paulo já tinha certeza de que naqueles tempos os sinais da vinda de Cristo já estavam para se cumprir, já estavam se cumprindo. Os discípulos nunca escreviam que o tempo estava longe, mas que Jesus estava às portas e que o tempo que estava longe era justamente o dia da transformação, né? O dia em que Deus iria destruir Satanás, e o tempo ainda estava longe. Mas o dia da vinda do Senhor poderia ser a qualquer instante. E hoje nós estamos aqui num tempo de dificuldades, num tempo de falsos profetas, num tempo de tribulações, num tempo de angústias, num tempo de dores, mas é só o começo de tudo isto. E nós deveríamos agradecer a Deus porque o tempo tem facilitado para nós pregarmos a palavra do Senhor, porque quando as pessoas abrem um canal de TV, uma mensagem no WhatsApp, tudo que eles veem, eles atribuem como a vinda de Cristo, tanto é verdade que se você não disser mais nada para ninguém hoje, for para a igreja, sentar-se lá e não pregar mais sobre a vinda de Cristo, eles já serão alertados sobre a vinda de Cristo em qualquer ambiente em que eles estejam. Porque todos os sinais que eles veem, eles apontam para a vinda de Cristo. Então a questão agora não é falar sobre a vinda de Cristo, mas é preparar-se para quando Cristo vier. Porque falar sobre a vinda de Cristo está muito normal, está muito comum. Qualquer pessoa hoje fala sobre a vinda de Cristo. O testemunho de Jeová fala sobre a vinda de Cristo já. Tá certo? Tem pessoas dividindo entre tribulações, pré-tribulações. Quer dizer, o mundo inteiro está falando sobre a vinda de Cristo. O ponto é que as pessoas não estão se preparando para esta tal vinda. De modo que de tanto falar, o tempo vai passando e eles vão achando que aquilo está cada dia mais distante. E não. Então é este meio que você nasceu. Você nasceu no meio cristão católico. E algumas pessoas se converteram. Algumas pessoas aqui têm os esposos que não são crentes ainda. Tem filhos que não servem a Deus. Algumas pessoas estão nesta hora assistindo essa aula ou escutando este áudio. Tem sua família inteira para ganhar para Jesus ainda. Algumas pessoas estão empregadas, bem empregadas. Outras estão desempregadas, sem dinheiro até, quem sabe até para comer. É este mundo aí. A sua chamada é essa aí. Independentemente da situação que você esteja passando ou vivendo, tudo isto aí você pode usar hoje a seu favor para atrelar isto à sua chamada espiritual. E quanto antes você despertar e souber que o seu ministério é isto, você é isso aí, tá bom? Eu estou desempregado, e faz parte da sua trajetória de salvação. Agradeça a Deus por você estar desempregado e estar servindo a Ele. Então você, como na qualidade de um homem desempregado, um pai de família, uma mãe de família, que tem todas as suas lutas para vencer no seu dia a dia e de noite está no culto, aí é parte da sua chamada. Os jovens que ainda não precisam trabalhar, mas tem papai e mamãe que dê, faz parte da sua chamada. Os que têm que trabalhar em 2, 3 empregos para cobrir as despesas, as dívidas, faz parte da sua chamada. Os que rodam Uber, os que rodam mototáxi, os que trabalham em grandes empresas, os que têm mais tempo que os outros, os que estão doentes, acamados. Isso faz parte da sua chamada. Isso é você. Tá bom? Isso é você. Não tem para onde você correr. Não há para onde você dizer assim, não, Manoel. Eu achava que isso aqui não tinha nada a ver com minha chamada, que eu precisava de alguma coisa extraordinária acontecer em minha vida para eu descobrir. Não, senhor, não, senhora.
Você é isto aí. Tá entendendo? Você é esta pessoa. Você não precisa de mais nada. Não tem nada extraordinário para acontecer com você. O extraordinário Deus vai fazer através de você, aí onde você está. No meio de sua família atribulada, no meio de pessoas que não acreditam em Cristo. Onde você trabalha, onde você estuda. Você é uma chamada ambulante, uma chamada em pessoa. A glória de Deus está sobre você, onde quer que você vá, o que quer que você esteja fazendo. Esse é o seu ministério, irmão. Essa é a sua chamada, irmão. É onde você estiver, está carregando, portando a glória do nome do Senhor. Este é você. Certo? E vou ler um texto aqui, abra sua Bíblia aí comigo. No livro de Jeremias ainda, no capítulo 33. Para você ter uma ideia do que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, chamado por Deus, e que em meio às suas dificuldades descobre o que é uma chamada espiritual profética. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda preso, encerrado, guardado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome, é o Senhor. Seu nome é o Senhor, seu nome é Javé, seu nome é Jeová, seu nome é Elohim. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Bom, até aqui está bom. Veja que anos depois daquela chamada, do aceitar aquela chamada, onde é que está o profeta? Preso dentro de um calabouço, que é subterrâneo, uma cisterna subterrânea, amarrado de pés e de mãos num cepo, apanhando juntamente com presos, vagabundos, ladrões. E ele não é vagabundo nem ladrão, ele é um profeta. Está preso, amarrado num cepo. Colocaram ele numa cisterna, onde era uma fossa aberta. Bateram nele de modo que as costas ficaram a olho nu, para que os vermes matassem ele. Depois, como se não bastasse, pegaram os olhos dele, o globo ocular, e colocaram para fora. Imagine a dor que este homem não sentiu. E aí, o que é que acontece? A palavra do Senhor vem a ele de novo. 2 vezes a palavra do Senhor veio a Jeremias quando ele estava preso. E qual é a palavra que ele vem agora dizendo? Eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Israel, de Judá, e edificarei como no princípio. Vou fazer tudo de novo. Agora eu vou limpar toda essa sujeira, eu vou organizar tudo isto, vou tirar o povo do cativeiro e vou ensinar Israel a viver em santidade. Bom, mas Deus está usando um homem que perdeu tudo, que foi preso junto com ladrões e vagabundos, está amarrado num cepo por pregar a palavra de Deus, por ser verdadeiro, e Deus continua usando o homem ali, desempregado, sem família, expulso de casa, ninguém gosta dele, as pessoas eclesiásticas não o receberam, os sacerdotes o
apartaram, abandonaram. Ele já não tem mais casa em Anatote. Ele já não tem mais família que o aplauda, que o segure, que o coloque dentro do seu seio. Não tem mais. Não tem mais irmãos, não tem mais amigos, não tem mais colegas. Não tem outro profeta do lado dele ajudando. Não tem culto. Não tem templo. Não tem trabalho. Não tem comida para sobreviver. Ele come do que lhe dão. Nem vestimentas o homem tem mais. O homem já está andando nu. Este é o profeta Jeremias, irmãos. Diante de uma informação dessa, você ainda acha que a situação que você está vivendo não é uma chamada de Deus para você hoje se posicionar e entender que o seu ministério já começou? Seu ministério profético já começou. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer o que Jeremias fez. O conselho que Salomão dava era: cada um bebe água da sua cisterna. Você vai começar a cavar onde você está. O que é que tu vai fazer? Você vai começar... Lá vai, a parte prática agora. Eu expliquei a palavra, agora é com você. Você vai começar a observar o que está a seu redor. Lá vai eu de novo ensinando caderno e caneta. Aí eu trabalho, irmão. Onde eu trabalho, meu dia a dia é uma turbulência. Pronto. Cenário ideal. Momento ideal. Ponto top aí. Você agora vai parar de olhar para o lugar onde você trabalha como uma praga, como uma maldição. Vai usar aquilo a seu favor. Aquilo vai lhe dar um combustível espiritual. Você vai pegar o caderno e a caneta e você vai começar a anotar tudo o que acontece ao seu redor. O patrão que chega atribulado, os colegas que não lhe respeitam, os que gostam de você, as rodas de escarnecedores, os mentirosos, os falsos crentes que lá dentro trabalham. Você vai anotando. E para cada aquela anotação que você faz, você vai encontrar um versículo da Bíblia. Você vai citando. Olha, a Bíblia diz que os falsos profetas existiriam. Aqui tem uns 2. Olha, a Bíblia diz que o homem vai ter que lutar pelo suor do seu rosto. Meu trabalho está muito desgastante. Sabe? Esse é no trabalho. Eu não trabalho, mano, mas eu estudo. Pronto, você vai fazer a mesma coisa. Aqui tem o meu coleguinha que é assim, tem um que é crente, tem outro que ninguém sabe que é crente, que é fingido. Outro ali é o tocador, é o pegador. E você fora, você só observando. Você vai passar a olhar para o mundo como um observador. No trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus. Você vai entrar no ônibus e vai ficar observando as pessoas ao seu redor. Olha como fulano se comporta, assim, Beltrano. Pai do Senhor a um, pai do Senhor a outro. Você vai começar a abrir o seu campo espiritual. Ali é você. Lembre que você foi chamado. Você está como observador. Vai começar a observar todo aquele panorama espiritual, para não gastar mais a palavra cenário. Todo esse panorama espiritual, todo esse conjunto, tudo isso, irmão, faz parte da sua vida, da sua chamada. E você vai tomar um choque e vai dizer: rapaz, e eu não sabia que tudo isto era parte da minha trajetória. Você vai pensar assim: eu achava que para que eu pudesse ser um profeta, uma profetisa, eu tinha que receber um cargo na igreja, que eu precisava que alguém me reconhecesse, alguém colocasse as mãos sobre mim e dissesse que eu tenho algo contigo. Você já é alguém separado por Deus. Deus já tem algo grandioso contigo, irmão. Grandíssimo é o que Deus tem com você. Então, o ponto aqui é você pensar o seguinte: eu já sou alguém que Deus me chamou para fazer algo tremendo nessa terra. E você vai começar a observar o seu ambiente de trabalho. Se você trabalha, se você não trabalha, você vai observar o momento de estudo. Se você não faz nada, você é só aquele crente que hoje não está trabalhando nem está estudando.
O que você vai fazer durante todo o seu dia, o que você faz, você observa. A família, os amigos, a esposa, os filhos, a sua rua, a sua vizinhança. E você vai começar a ter um norte, se situando. Aí você vai tomar aquele susto. Você vai dizer, peraí, eu sou alguém. Algo está acontecendo comigo aqui. Eu estou sendo chamado por Deus. Eu trabalho como motorista. Quantas pessoas passam pelo seu carro, pelo seu caminhão, pelo seu ônibus? Todos os dias. E entra ali, cumprimenta, dá um bom dia. Gente com todo tipo de comportamento. Gente... Você vai tomar aquele susto. Peraí, mas isso aqui é minha vida. Minha vida não são aquelas 2 horas no culto. Isso aqui é minha história, minha trajetória, minha vida. As calúnias, as difamações, as conversas fiadas que dizem sobre você, as rodas, os grupinhos, os que te amam, os que te odeiam. Isso tudo é você, irmão. Amém? Amém. Já tinha parado para ter essa consciência? Ainda não? Então, pois bem. A partir de hoje, você vai ser isso aí. E você vai fazer o seguinte, vai remontar. Você vai começar pelo trabalho, quem trabalha. Depois você vai pegar outra folha e vai fazer sobre a casa. Depois outra folha você vai fazer sobre a sua família. Isso pontuando o que você vê, o que você enxerga, tá certo? Depois você vai olhar para a sociedade. Nossa Bahia, nosso Brasil, nossa cidade. Você vai fazendo a cidade, o bairro. Sem pressa, vai pontuando, vai escrevendo o que você sabe. Ah, mano, eu não quero escrever. Então pronto, você pega, grava um áudio. Vai lá no WhatsApp, lá onde tem a parte mandar para você mesmo, você grava aquele áudio para você mesmo. Depois você fica escutando aquilo, você vai remoendo. Você vai observando que você vai percebendo coisas que você não percebia. É este material que nós vamos usar para pregar, para falar de Jesus, para evangelizar. É este material que todo que nós já temos, que nós vamos incorporar na nossa chamada. Tá certo? Então, o ponto primeiro que eu quero que vocês façam é o seguinte. Observe o ambiente onde você está e veja o peso espiritual em que você se encontra. Veja a frieza das pessoas, a maldade, a arrogância, a grosseria, a dificuldade de convivência, a raiva das pessoas no olhar, sabe? O sintoma satânico naquele povo, naquelas pessoas, naqueles comportamentos. E você vai perceber que você já está no meio de uma batalha grandiosa e você não sabia. Você foi introduzido no meio de uma batalha espiritual e todo esse tempo você estava sem a consciência desta guerra espiritual, dessa batalha. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6:10. O ponto é este, é você observar, ter a consciência de quem é você, onde você está e de que tudo isso faz parte de um plano que Deus tem a mais sobre você. Tá certo? Então o primeiro ponto é isso, é observar. Segundo é você puxar a sua vida. Você vai fazer sua genealogia. Aí entra a questão do necrológio, que eu vou fazer para vocês aqui. Puxar a sua vida, do dia que você nasceu até hoje. Puxe na memória, escreva um pouquinho sobre isto. Os pontos positivos, negativos, as dores, os sofrimentos. É só para você, só você vai ler isso aí. Grave um áudio para você recapitular a sua vida e se conscientizar de que o tempo está passando e de que Deus tem realmente um plano sobre você hoje e agora. E a pergunta é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas ir para onde? Algumas pessoas acham que fazer a obra de Deus é apenas sair por aí com a caixa de som, com trigo, para a África. Mas o seu trabalho faz parte da obra que Deus tem na sua vida. A sua escola, o seu emprego, a sua casa, a sua família,
o seu carro, a sua moto, quem você anda, com quem você anda, com quem você conversa, as pessoas na lista dos seus contatos, o bar onde você frequenta, as pessoas que você conversa, os irmãos da sua igreja, os cultos que você prega, a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, a busca, a consagração, isso tudo faz parte da sua chamada. Isto é você. Tá certo? Primeiro ponto é: faça uma lista do que tem acontecido onde você está situado. Segundo ponto é puxar na memória tudo o que aconteceu com você até o dia de hoje. O terceiro ponto é: você vai assistir o canal de TV, o canal de rádio. Você vai chegar na internet e fazer pesquisas. Como está o mundo hoje? Veja os problemas que estão sendo citados. Problema mundial, problema estadual, problemas. Vá observando para você ter consciência do mundo em que você está localizado e do que nós precisamos fazer daqui para frente. O que você vai fazer com a sua chamada agora que você tem consciência. Amém ou não amém? Mas é para fazer, mano. É para ficar encebando. Não, depois eu faço. Não, é para você fazer agora. Já começa a fazer suas anotações, tá bom? Primeiro, observar o ambiente espiritual onde você trabalha, onde você estuda. Segundo, puxar na memória tudo que já aconteceu com você. E terceiro, você vai assistir o que está acontecendo no mundo, para você ter um norte de por onde vamos começar o tema, tá certo? E por último, a gente vai entrar na questão do ministério da palavra, né? E o tema de vida, o tema da vida. O que é que eu estou fazendo e em que é que eu vou me empenhar daqui para frente, tá bom? Então, esta aula é para você fazer esta conscientização, identificar-se com a chamada. E na próxima, nós vamos entrar na questão propriamente dita, como dar início a isto tudo. Porque você já vai estar cheio de informações. E agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Como dar o primeiro ponto, o primeiro pontapé, tá bom? Aguarda aí.